Vamos continuar os nossos estudos. Semana passada nós iniciamos um novo ciclo de estudos, o Drama das Escrituras, e nós falamos alguns pontos importantes. E eu avisei aos irmãos, e até relembrar os que não estavam presentes na semana passada, a gente está, ao final de cada etapa, cada unidade que a gente for concluindo, a gente vai fazer uma pequena avaliação, com o objetivo mais de vocês se lembrarem e avaliarem mesmo o quanto estão absorvendo do conteúdo aqui da nossa escola dominical. Por isso eu incentivei todos a anotarem, a ter alguma coisa que ajude a memorizar, ajude a relembrar o que nós estamos fazendo, porque a gente vai ter sempre uma provinha ao final de cada etapa para nos ajudar a fixar o conteúdo maior também. Lembrando que não é para adquirir só conhecimento, mas é para que a gente torne esse conhecimento prático também nas nossas vidas. Então a gente falou alguns pontos importantes que antecedem um pouco a Bíblia. A gente lembrar que a Bíblia ela faz parte de uma grande história. E com isso a gente falou na semana passada que toda a nossa vida ela é moldada por alguma história. A nossa vida é carregada de histórias. A nossa vida ela é conduzida por histórias. Você mesmo tem a sua pequena história diante de várias histórias que cruzaram com a sua. Então a nossa vida ela é conduzida por histórias. E a gente até contou a importância de entender o contexto das histórias e tudo mais. Mas não é qualquer história que é válida para todo mundo. Foi o que nós falamos semana passada. E é por isso que a gente percebeu e concluiu que na nossa cultura existem duas grandes histórias. E que a gente vive cruzando com essas duas histórias. Que é a história ocidental, a nossa história cultural, como a gente tem, e a nossa história bíblica. Essas duas coisas aqui, elas se cruzam. E a gente vive o tempo inteiro nessa encruzilhada, né? em seguir as orientações bíblicas, em entender que a Bíblia faz parte da nossa história, que ela tem uma grande instrução sobre como nós vamos viver as nossas histórias individuais, e ao mesmo tempo tem uma história que concorre com ela, que é a história do Ocidente, as tradições, a cultura, as filosofias. Todas elas estão estruturadas na ideia de que o homem é a medida dele mesmo, é a medida de todas as coisas. Ou seja, o homem é capaz de conduzir tudo. Ele visa o progresso, ele consegue todas essas coisas afastado da ideia de um Deus. Toda a nossa história ela é cruzada com essas duas coisas aqui. A gente falou isso na semana passada, e se você não veio, está gravado, eu vou publicar ainda essa semana. Já foi publicado, na verdade, no nosso YouTube. Se você quiser rever, ouvir de novo, para você fixar o conteúdo. Então, a gente tem essas duas coisas importantes aqui. E a gente concluiu, no final de tudo isso, que, sendo a Bíblia, então, uma grande história, ela é dividida em grandes etapas, grandes atos. O primeiro ato é que Deus estabelece o seu reino. É o que a gente vai começar a falar hoje, a criação. O segundo ato é a rebelião desse reino. Como que o povo de Deus se rebelou contra ele, colocou-se contra ele. O ato 3 é Deus, então, formando um povo a partir de Israel. Ele iniciando a sua jornada de redenção. Depois a gente divide esse ato 3 em 3 cenas, um povo para o rei e uma terra para esse povo. Então a gente vê Deus formando um povo, o Pentateuco, e depois esse povo morando nessa terra, a terra prometida, Canaã, todos os atos que são apresentados ali. Então tem um relato, e a sua Bíblia provavelmente tem uma página que divide o Antigo e o Novo. Uma página em branco. Nessa página em branco passou 400 anos entre o último ato que aconteceu no Antigo Testamento e o primeiro que acontece no Novo. Isso é muito importante a gente pensar que nesses 400 anos aconteceram muitas coisas que interferem na nossa interpretação bíblica, no nosso entendimento do que a Bíblia diz, e principalmente no Novo Testamento. Por que Jesus briga com o fariseu? Por que acontecem aquelas coisas? Por que tem um império romano e os judeus estão debaixo dessa autoridade? Tudo isso está nesse período de 400 anos. E a gente vai falar também, é importante para a gente entender. Porque é um relato silencioso, que a Bíblia não fala, de um rei aguardando um desfecho. De um reino aguardando um desfecho. E aí? Como é que vai resolver todos os problemas de Israel? Como fica a história de Israel? Fica essa história suspensa e ela volta no Novo Testamento. Depois a gente chegando no Novo Testamento, a gente vê Jesus chegando, a vinda do rei, a redenção ela é iniciada, ela está realizada, e ela se realiza. O ato 5 é Jesus veio, e agora? A gente sai para propagar a notícia.
Então, a partir do livro de Atos e todas as cartas pastorais são como nós vamos viver a partir da notícia de que o Rei Jesus veio, de que o Rei Jesus esteve aqui. E aí a gente tem esses dois elementos importantes. A igreja inicia a sua missão e a gente vai entender o nosso lugar nessa história, porque a gente vive nesse momento da história, nesse momento aqui de propagação da notícia. Jesus já veio, a gente aguarda ele voltar, mas enquanto isso ele nos ordenou o quê? Anunciar. Então a gente falou, a gente viu isso também. E o ato 6, a volta do rei, a redenção concluída. Até que deu para sintonizar, assim, foi meio corrido, eu sei, mas deu para sintonizar bem o que a gente estava falando. Então vamos começar hoje a adentrar nesse ponto importante aqui, que é o ato 1. Deus estabelece o seu reino, a criação. E aí eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta em Gênesis 1. Nós vamos utilizar bastante ela hoje no texto de Gênesis 1. Mantenha ela aberta. Nós fizemos a parte introdutória da nossa escola dominical, começando com os 2 primeiros versículos. Então a gente não precisa lê-los agora. Mas é importante a gente começar a partir disso aqui. O Criador e a sua criação. O tema da aula de hoje, a gente vai dividir a criação em 2 aulas. Primeiro falar sobre o Criador e o que ele criou, e depois a gente vai falar sobre a criação específica do homem. Porque é como a Bíblia está dividida. Gênesis 1 relata a criação geral das coisas, tem o relato da criação do homem, mas aqui é destacado a importância do quê? De como Deus foi aquele que formou tudo. A gente vai ver isso. E o ato 2, o capítulo 2, ele nos descreve especificamente quem é o homem, por que ele fez o homem, como ele fez o homem, e quem é a mulher, como que a mulher veio existir, como são todas essas coisas aí. Então a gente vai falar a partir disso, o Criador e a sua criação. E antes da gente começar a entrar nesse texto de Gênesis, a gente precisa fazer algumas observações muito importantes. Porque muitas pessoas acabam caindo no equívoco das interpretações do livro de Gênesis. Muitas pessoas acham que isso aqui é um relato, por exemplo, científico. O que eu quero dizer com um relato científico? Que mostra detalhadamente como Deus formou todas as coisas. O Gênesis não tinha esse propósito de, olha, eu peguei 2 moléculas de alguma coisa e a partir dessas moléculas eu fui formando. Não. O Gênesis não tem esse propósito de dizer como eu criei. Tem um propósito anterior. Quem criou? Quem que fez essas coisas? Quem que formou todas essas coisas? Então a gente começa entendendo que Gênesis 1 não tem essa intenção primária de dizer como Deus formou todas as coisas. Você pode ver, ele fala, haja luz, houve luz. Haja firmamento, e aí houve firmamento e separação das águas aqui. E aí, sucessivamente, todas as coisas seguem com o quê? Com a formação de todas elas a partir do quê? Da palavra. Então, Gênesis se preocupa em dizer, não em dizer como Deus fez, mas quem está fazendo. Isso é muito importante, para você entender até mesmo o livro de Gênesis. Se você fica procurando aqui, muitas vezes, muitas pessoas fazem isso, procurando em Gênesis como foi a criação de todas as coisas, a gente acaba cometendo alguns erros. Dizendo coisas que a Bíblia não disse, fazendo coisas que muitas vezes não é dito aqui. O que primeiro é dito é que Deus formou o mundo. E Gênesis 1 nos apresenta também a intenção original de Deus para a criação. O início de uma história muitas vezes mostra qual que é a ideia inicial dessa história. Se você pega, por exemplo, uma história bem conhecida, você entende como eram as coisas no início da história. Geralmente vai ter ali um cenário que o quê? Algo de errado aconteceu. E esse algo de errado acaba prejudicando o estágio inicial da história. Então Gênesis 1, ele nos apresenta qual que é a intenção original de Deus para a criação. E eu quero jogar uma pergunta para vocês participarem um pouquinho. Qual que é a intenção original de Deus para a criação? Em outras palavras, para que Deus criou o mundo? Adorá-lo, para a glória dele. Tá certo, estão certos, mas tem mais coisa.
Isso é muito importante, porque realmente essa pergunta ela inquieta. Para que existe esse mundo? Primeiro, Deus precisava desse mundo? Precisava criar alguma coisa que o adorasse? Não precisava. Deus, isso é sempre importante, a Bíblia sempre menciona, Deus não precisa da nossa adoração. Quem precisa adorá-lo somos nós. Então, simplesmente, a adoração está dentro desse parte. Então, por que Deus faz esse mundo? Então, o Gênesis ele tem esse propósito. E a nossa aula é meio que explicar o porquê que Deus faz esse mundo. Mas um dos pontos principais, ao narrar isso aqui, e que Gênesis tenta nos mostrar a intenção original de Deus, é que Ele quis formar um reino. Se você observa aqui, Deus está formando o seu reino. Está forjando o seu reino. E dentro desse reino Ele vai colocar alguns que são seus representantes ali nesse reino, para que dentro desse cenário acontecesse a sua história. E aí nisso Ele pudesse ter relação com essa criação. Assim como Ele tem, dentro das pessoas da Trindade, Ele desejava ter com os seus seres criados, que fossem a sua imagem e a sua semelhança. Então, o primeiro ato que Gênesis nos descreve é que Deus está forjando, formando um reino. Ele está estabelecendo aqui o seu governo sobre o mundo. Então, a primeira coisa que Ele faz aqui é formar um reino, mostrando que a sua intenção é o quê? Participar ativamente desse reino e dessa história. A gente vai ver com mais detalhes. Levantou o dedo? Exatamente. Existem um mundo que não é o material aqui, né? Que é o mundo que ele, ou as coisas que ele fez, né? Mas a ideia bíblica sempre é apresentar que ele criou o reino quando ele cria a terra. Ele colocou justamente uma figura bem histórica nesse sentido, assim, de olha, em um momento ele criou todas as coisas, para que o quê? Existisse um cenário mesmo, para que a história dele acontecesse no mundo. Então, e aí a gente tem que sempre olhar também a partir dessa seguinte questão, que Gênesis ele precisa ser entendido a partir do contexto daqueles que primeiro iam ler o livro. Muitas vezes a gente pega Gênesis e tenta trazer para o nosso período já assim, fazendo um salto. Mas ele primeiro tinha um motivo de explicar para aquele povo de Israel quem que criou todas as coisas. A gente falou, por exemplo, na segunda, ou na quarta-feira, que o casamento foi uma criação de Deus, e aí no finalzinho da história diz, por isso o homem deixa pai e mãe. Lá, esse por isso não foi Deus que falou, não foi Adão que falou. Quem fala esse por isso é Moisés, que está narrando a história. Por que a gente deixa pai e mãe, se une com a nossa mulher e passa os dois a ser uma só carne? Porque Deus fez dessa forma o homem e a mulher e os uniu. Então é meio que para explicar por que certas coisas acontecem. Por que isso acontecia? Eles tinham explicações. A gente não pode pensar que o mundo bíblico era um mundo assim de pessoas ignorantes que não sabiam de nada. Muito pelo contrário, eles tinham explicações sofisticadas. Só que essas explicações elas estavam envoltas nas idolatrias, igual hoje em dia. Hoje em dia nossas explicações com relação ao mundo estão cheias de idolatria também. Embora você não fale, eu adoro o Deus Sol, eu adoro a Lua, eu adoro o bezerro. Você não tem essa ideia. Mas muitas vezes nós temos formas de adoração diferentes. Não, para esse assunto quem tem autoridade é a ciência. Para esse assunto eu creio que esse político é o melhor. E a gente passa a descontemplar a presença de Deus em todo esse reino, em tudo que existe, em tudo que foi criado. Então é para nos chamar essa atenção, que as primeiras observações que a gente tem que fazer com o livro de Gênesis e com Gênesis 1 é isso. Deus não está explicando como que Ele fez o mundo. Ele está apresentando a intenção original, que é o quê? Fazer seres pela qual Ele iria se relacionar dentro desse reino que Ele criou, esse cenário. E o que a gente precisa entender é que Gênesis está a partir de um contexto, não nosso, mas do povo de Israel que estava lá saindo do Egito. São as primeiras observações. Até aqui tudo bem? Então vamos lá. O texto diz que no princípio,
é apresentado, mas veja que a Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas a pergunta é: quem é esse Deus? Quem que é esse Deus? Já viu quando você está numa série, às vezes aparece um personagem que de repente ele toma uma importância e você fala: uai, mas quem que é essa pessoa? Às vezes um filme, uma novela, você fala assim: quem que é essa pessoa? Aqui no texto bíblico a gente já tem essa intenção, assim, que no princípio criou Deus. Mas quem é Deus? A ideia ali para mim é de um ser que estava fora desse mundo criado, totalmente a parte e a partir separado, totalmente separado daquilo que foi criado, autoexistente. Porque no princípio não era no princípio de Deus. Nós já sabemos isso. É no princípio da criação mesmo. Certo. Então Deus era um ator, um agente inseparável. Certo. Diga, Marta. Fala mais alto, Isaac. Tudo bem. Decorou bem. Muito bem, são respostas corretas. Só que é muito interessante, essas respostas elas não originam da forma como a Bíblia se apresenta, como Deus se apresenta na Bíblia. Elas são explicações que vieram num período pós-bíblico, para tentar, que a gente chama de um período da história, em que precisavam dar respostas. Eles usavam categorias de pensamento que não eram categorias de pensamento do povo bíblico, que eram categorias do povo grego, que tinha essa coisa mais lógica de responder as coisas. A Bíblia ela nos dá, não estão erradas, estão corretas essas formas de responder, mas Gênesis já nos apresenta 2 nomes de Deus. Os nomes já apresentam na Bíblia muito sobre a pessoa. Por exemplo, o nome de Jacó. Qual que é o significado? Trapaceiro, enganador. Aí você vai ver que a história de Jacó é o quê? Ele sempre está sendo trapaceando até que ele encontra alguém que o trapaceia. Que aí, a partir disso, a história tem uma mudança maior, que é o Labão. Se você vai vendo na Bíblia, os nomes das pessoas, elas carregam muitas vezes o significado da história delas. E Deus, a nossa Bíblia apresenta muitas vezes o termo Deus. E Deus é meio assim autoexplicativo, você não tem Deus, você não fica pensando. Mas no texto hebraico tinham 2 formas de Deus se apresentar: Yahvé, Elohim. Esses 2 nomes são muito importantes. Por quê? O significado deles apresenta basicamente a ação de Deus nessa história. Quem que é o Deus que apareceu para o mundo? Quem que é o Deus que agiu no mundo? É Yahvé, Elohim. É a forma como Deus escolheu se apresentar no mundo. São 2 nomes muito importantes que ele usa aqui. O primeiro, Yahvé, é o Deus, é aquele famoso passagem que Moisés fala: eu vou falar em nome de quem? Aí a nossa Bíblia traduz: vai falar pelo eu sou. Eu sou o que sou. E aí, até essa palavra era uma palavra muito importante para o israelita, que ele nem mencionava ela. Para eles, o não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão era levado tão a sério que eles nem mencionavam esse nome de Deus, Yahvé. E esse Yahvé é uma brasileirada também, viu? Porque esse nome ele é meio impronunciável mesmo. Ele é formado por consoantes que tem o Y, o H, o W e o H. Ele é meio difícil de pronunciar. Não tem muita pronúncia para esse nome. Por quê? É uma forma meio que o povo já estava entendendo: olha, esse é o eu sou. Foi a forma que Deus escolheu se apresentar. E o que esse eu sou significava? Que esse eu sou é o Redentor de Israel. É o nome que Deus usa para sempre que ele vai fazer alianças com o seu povo. Então, quando Deus se apresentava para o seu povo, ele se apresentava como Yahvé.
Olha, eu sou o que sou. Eu sou Deus que vai, o quê? Redimir vocês. Eu sou Deus que tirou vocês da terra do Egito, da casa da servidão. E aí ele começa a dizer, não terás outros deuses diante de mim. Sempre é um nome, como se fosse assim, o nome que Deus usa no contrato dele, da aliança, é esse. Que significa que ele é o quê? O Redentor. Então quando a Bíblia nos diz que no princípio criou Deus, o que estava significando para o primeiro leitor? Olha, quem criou todas as coisas é o Deus que nos tirou do Egito. É o Deus Redentor. É o Deus que está fazendo uma aliança com a gente. Lembra que na aula passada a gente falou coisas importantes. Duas coisas são muito importantes para a gente entender a Bíblia. É a porta de entrada principal. É a aliança e o reino de Deus. Porque esses dois elementos são as formas que Deus sempre usou. Ele está estabelecendo um reino e ele tem uma aliança com o povo desse reino. Então é sempre essa ideia que está sempre presente, essas duas formas da gente entender a Bíblia. Então, quem que se apresenta aqui é o Redentor de Israel, a forma que Deus escolheu se apresentar para o mundo e para o seu povo. Quem que formou os luminares? O Redentor de Israel. Yahvé. Aquele que a gente tem uma aliança. Veja que significativo é. Para um povo que estava no meio de idolatrias, que tinha deuses para cada coisinha. O Deus do Nilo, o Deus do sol, o Deus da... E aí eles pensavam que cada um era o responsável por fazer essas coisas presentes no mundo. Aí chega Moisés e explica para o povo, olha, quem formou todas essas coisas é aquele que nos tirou da terra do Egito. No princípio, quem criou os céus e a terra é o Redentor de Israel, é o Eu Sou. Isso para o mundo da época era totalmente novo. Para a gente parece óbvio, não, é Deus que criou, a gente cresceu na cultura cristã, então é óbvio, não, existe um Deus e esse Deus é único, ele criou todas as coisas. Mas para aquele povo não era. Então quando a Bíblia diz, no princípio foi Deus que formou o céu e a terra, era sempre para lembrar, quem que fez a criação é o nosso Redentor, é aquele que está caminhando conosco no deserto, é aquele que faz sua presença estabelecida no tabernáculo, porque esse é o período em que esse livro vai ser apresentado ao povo. E o outro nome, Elohim, é o nome que a gente vê várias vezes a Bíblia dizendo, o Senhor. Então é o Redentor, que é o Senhor de todas as coisas. Ele não é só o Criador, é um termo que é apresentado, que é o grande rei de todas as coisas, mas ele é Senhor do mundo, ou seja, tudo está sob o controle dele. Quando você se refere que alguém é Senhor sobre algo, você diz que essa pessoa é o quê? Superior, autoridade. Hoje a gente usa mais a palavra doutor. Fulano é doutor é a pessoa que tem domínio sobre esse assunto. Na época a palavra que quem tinha domínio sobre as coisas é o quê? Senhor. Então a palavra Elohim é essa palavra que tem esse intuito de apresentar. Eu sou o Deus Criador e Senhor do mundo. E ela aparece aí, um pouquinho mais à frente, em Gênesis 2:4, essa expressão, Yahvé Elohim. Quando diz, essa é a gênese dos céus e da terra que foram criados quando quem? O Senhor, e aí está em caixa alta na sua Bíblia para se referir a Yahvé, o Senhor Deus. Então, Yahvé Elohim foi quem criou todas as coisas. Isso, tudo que vocês estão sabendo aqui agora é que foi Deus quem formou de início. Foi Deus quem começou essa história. Foi Deus quem deu o start, é Deus que está sustentando essa história também. Então, às vezes a gente gosta de dizer, Deus é Espírito. São categorias bíblicas, estão corretas. Essas pessoas tiraram essas informações da Bíblia, estão certo. Mas a construção bíblica é a primeira, o quê? Quem é Deus? Ele é o Redentor, Criador do mundo. É Yahvé Elohim. É a forma como a gente entende. Quem que está dando start nessa história? Foi a partir da ação de Deus. Não quer passar. Acho que travou o computador aí. Volta pro... Tira a apresentação e volta ela de novo.
Dá um ESC aí de novo. A apresentação deu uma travada aí. Aí, deu certo, deu certo. Só ajeita aí o cabo para ver se melhora para visualizar. Aí. Então, veja o que diz esse autor, chama... a gente entendeu isso aqui? Von Rad, ele diz: quando passamos a conhecer a Deus por meio da obra salvífica de seu Filho, Jesus, o encontramos primeiro como nosso Salvador e Redentor. Ele faz assim: você quando se torna cristão, você conhece primeiro quem? Jesus. Isso é muito importante. Israel, quando vai conhecer a sua libertação, ele conhece o Deus que o quê? Tirou ele da terra do Egito. A gente tem que lembrar que passou quase 400 anos ali que o povo de Israel estava no meio do Egito. Muito parecido com os 400 anos antes de Jesus vir também. Então ele estava no meio do Egito e a narrativa que eles acreditavam era do dia a dia deles. Lá o egípcio não acreditava que Deus era o formador de todas as coisas. Eles acreditavam no panteão deles, os deuses deles. Então, quem que eles conhecem primeiro? Um Deus redentor. Você, quando conhece a Cristo, você geralmente, a não ser que você seja criado, mas você conhece quem primeiro? Jesus. Você é introduzido primeiro à fé cristã por meio de Cristo. Então, o que ele quer dizer? Que quando nós encontramos primeiro com o nosso Salvador e Redentor, todavia Deus continua sendo o Criador de tudo, o que era, ou é, ou será. Ele é o único Senhor, Deus eterno, Yahvé Elohim. Portanto, no instante em que começamos a testemunhar acerca de nossa fé e contar a história cristã, somos inevitavelmente levados de volta ao início de tudo, à própria criação, no princípio, Deus. Para você entender Jesus, você precisa entender que no princípio foi Deus que criou os céus e a terra. Você conhece a Cristo, tá? Ele te salvou e te libertou do pecado, mas por que existe o pecado? E aí você regressa lá para Gênesis 3. Para você regressar e perceber que o quê? Deus foi aquele que criou o mundo perfeito e o homem se rebelou contra ele. Então, a forma da gente se apresentar, chegar a Deus é conhecer primeiro que Ele é o Redentor, para depois entender que Ele é o Criador. Muitas vezes é assim que Deus agiu na história e é assim conosco também. Então, como essa narrativa lidava com questões dos primeiros leitores? Vamos entender o que esse texto... Ele queria apresentar uma história que tinha significado para o povo de Israel que estava saindo do Egito. Primeiro, já falei várias vezes, estava cercado de narrativas de Deus, onde os deuses eram os elementos criados. Ou então você tinha um deus, uma pessoa, por exemplo, Baal. Várias vezes fala de Baal na Bíblia. Ele era o deus da agricultura. O Deus que controlava o clima, basicamente. Por que então o povo se devotava tanto a Baal? É lógico. Não haveria colheita boa. Já viu que tem algumas coisas parecidas, por exemplo, aí nos nossos padroeiros? Padroeiro de tal coisa. Por quê? Misturou coisa com o cristianismo. Por exemplo, o Baal era o São Pedro. Porque tem essa visão de que, olha, tem uma pessoa que cuida desse elemento da criação. E aí aparece a Bíblia e diz: no princípio foi Deus que criou e formou essas coisas. Então, era esse o contexto que esse povo vivia. Então, veja, e uma coisa muito importante: tinha semelhanças entre as narrativas de Gênesis 1 e semelhanças com as narrativas de outros povos sobre a origem do mundo. Geralmente tinha uma figura de um Deus desse panteão que era maior que os outros, que era mais elevado, mais importante, e ele dá início a esse mundo. Ou era uma guerra entre os deuses e do resultado dessa guerra surgiu o mundo. Ou tinham coisas semelhantes. Por que eram semelhantes? Porque essa narrativa ela já foi passada desde o início do mundo. Só que o homem, na sua tendência de se afastar de Deus e adorar outros deuses, começou a misturar coisas nessa narrativa. Você pode ver que as narrativas babilônicas, egípcias e outras de formação do mundo, elas são muito mais detalhadas. Elas dão muito mais detalhes. Porque geralmente quando você acrescenta elementos, quando você vai mudar a história, você faz o quê?
vai acrescentando coisas para a história ficar mais adequada. Basicamente, você vai contar um fato e você quer que o fato fique mais engraçado. Aí você vai aumentando algumas coisas, você vai tirando outras que poderiam tirar a graça da história. Por quê? Porque você tinha o objetivo de convencer as pessoas, fazer engraçado, tornar engraçado. A Bíblia é simples, Deus criou, no princípio Ele criou cada coisa, e Ele criou com a sua palavra. Pronto. Não tem batalha cósmica de deuses, Deus criou com a palavra dele. Agora não, o homem, aí ele tem um detalhe mais detalhado quanto à formação do homem, mas ele pegou do barro e soprou o sopro de vida. Não tem muito detalhe. Mas geralmente nas outras narrativas eles vão acrescentando mais detalhes na história. E por isso que é muito importante, as diferenças elas são marcantes e elas estabelecem que somente Deus é divino e pode ser adorado. Embora tenha semelhanças sobre a criação, tem muitas diferenças. E é nas diferenças que a gente tem divisão dessa história. Então, com isso, a narrativa de Gênesis é uma coisa muito importante. Ela é argumentativa. O que é uma argumentação? Oi? Por que a gente dá argumentos de alguma coisa? Provar alguma coisa, convencer. Então, quando a gente diz que a narrativa de Gênesis ela é uma argumentação, ela é uma narrativa, ou seja, ela está apresentando Deus criando o mundo, mas ela está argumentando, dizendo, olha, se no primeiro dia Deus disse, haja luz, a gente não pode adorar o sol. Se no segundo dia Ele estabeleceu o firmamento, a gente não pode adorar deuses que dizem que são o Deus da terra, o Deus da água. Não faz sentido. Não tem lógica. Ele está desafiando as outras narrativas, dizendo, essa narrativa aqui é verdadeira. As outras são falsas. Ela desafia. E mais do que isso, ela ensina também. Então ela tem essa característica. A narrativa de Gênesis, ela desafia as outras narrativas sobre a existência do mundo e ela ensina. Porque aí você vai perguntar, como surgiu todas as coisas? Você volta para a ideia da Bíblia. Estão entendendo essa parte? Entendendo bem isso? E aí a gente vai então entender mais a estrutura do livro de Gênesis. A gente tem aqui, no princípio criou Deus, a terra era escura, sem forma e vazia. Por que diz que no princípio criou Deus, o céu e a terra era sem forma e vazia? Mas se Deus criou, por que precisava de organização? Isso é muito importante. A gente tem uma coisa que acha que Deus criou as coisas do nada. A Bíblia não fala que Ele criou do nada. Tá no rumo. Tá bem. Hã? Vamos lá, porque quando a gente diz que Deus cria as coisas do nada, tem um problema até lógico nisso aí. Deus é nada? Ele criou as coisas a partir de quem? Dele mesmo. Então Deus não criou as coisas do nada. Ele vai dando formação às coisas. E aí a irmã Elaine estava correta. A terra era sem forma e vazia. Aqui muitos vão especular, dizendo que existiu uma terra anterior à ação de Deus criar. Especulação. O texto só quer dizer o seguinte, olha, as coisas estavam um caos. Estavam em estado de caos. Estava sem forma, escura, vazia. Quer ver um caos numa cidade? Basta ter um apagão. Então fica todo mundo no escuro. Quer ver um caos na humanidade? É só o sol apagar. Tudo congela. Caos.
Então a Bíblia está dizendo, olha, as coisas estavam num estado que de desordem, todas voltadas ao caos. Então Deus, no princípio, quando Ele vai criar, Ele tem, não sabemos como, mas Ele vai começando o quê? A colocar forma nas coisas. E aí a irmã Ivone estava correta. Deus vai dando forma às coisas. No princípio Deus criou os céus e a terra, e Ele tornou essa coisa que estava antes caótica, sem forma, vazia, em uma coisa com forma e com conteúdo, preenchida. Então as cenas da criação... Saiu de novo aí, Isaac. Pega o cabo aí. Então, enquanto ele vai colocando o cabo, aí você pode ligar nessa régua que tá o som aí. Tem umas tomadas aí. Então, quando ele vai criando, fazendo a sua criação, ele vai dando forma. E a primeira coisa que ele estabelece é o quê? A divisão entre luz e treva. Então, haja luz, aí volta os seus olhos para a Bíblia. Haja luz, houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e a treva. Chamou Deus a luz de dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então, o primeiro ato é o quê? Vamos criar luz aqui. O segundo ato é que ele faz o quê? Firmamento. A separação entre águas e águas. Então Deus faz a separação do firmamento das águas debaixo do céu e as que estão sobre o firmamento. Ele faz uma separação ali, ele cria não só luz, mas cria firmamento. Tem terra agora, tem algo para formar essas coisas. Depois ele diz, ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar e apareça a porção seca. Já tá, valeu. Então aqui, para nos auxiliar mais fácil. O 6, então a gente tem firmamento, expansão entre águas. Gênesis 1 a 9, separação das águas e o surgimento da terra seca. Então Deus ali forma o firmamento, aí ele diz água no céu e água na terra e forma essas coisas. É meio difícil explicar essa formação aqui, que eles estavam querendo entender. Talvez eles pensassem que havia uma estrutura no céu que fosse líquida. Aí precisa ver mais a fundo. Esse aqui eu não tenho informação para te dizer certinho. Mas tem uma separação de águas aqui. Possivelmente também tinha a ver com, como eu disse, com características da narrativa das divindades ali. Estava confrontando algumas coisas com relação a essas características. Porque lembra, não é um propósito científico de como Deus fez, mas que Ele fez separação. Então, o céu como a gente vê e as águas como a gente vê foram separadas. O que isso significava? Eu posso trazer na próxima aula. Plantas e árvores. Então, depois que Ele faz separação, Ele faz o quê? Plantas e árvores. Então, Deus dá forma para esse mundo. Esse mundo era o quê? Sem forma, vazio. Agora ele começa a ter forma. Tem uma separação de dia e noite, tem uma separação de tempo. Tem forma nesse mundo. E ele passa o quê? Ter conteúdo. Então, a partir disso, vai ver que não teve como para ficar fácil da gente entender, mas o dia 4 tem a ver com o dia 1, o dia 5 tem a ver com o dia 2, e o dia 3 a ver com o dia 6. Deus fez as formas das coisas e depois foi vindo preenchendo as coisas. Então, é isso que ele quis mostrar para as pessoas. Eu fiz o dia e noite, e aí eu criei o que para marcar o dia e a noite? O sol, a lua e as estrelas. Eu tinha separação entre águas aí, e aí eu criei os peixes e as aves. Preenchi o mar, preenchi a água para ter habitação e preenchi o céu. Porque nessa ideia de que as aves vivem voando, né? E depois de fazer as plantas e o firmamento, ele faz o quê? Os animais terrestres e os seres humanos. E aí no dia 6 a gente tem mais detalhes da criação. Então veja, é Deus pegando a forma e dando conteúdo. Cria como deve ser as coisas. É a mesma coisa, a gente pega uma construção. Uma casa não é só parede, viga, estrutura metálica, telhado. Você preenche essa casa. Cama, sofá, janela. Você vai dando forma para sua casa, vai dando conteúdo para sua casa. E uma casa precisa de quê? Gente que mora nela.
É como se Deus estivesse formando nessa ideia. O reino, ele tem um cenário. E esse cenário ele vai sendo preenchido até chegar na figura do homem, que é o grande coroa da habitação da terra. E o último, que não tem igual, é o fato de Deus descansar. O descanso é uma criação de Deus. Ele descansou, ele cessou a sua obra de criação para nos dizer, olha, não tem mais nada. Quando ele faz o sétimo dia, é o povo de Israel entender por que eles tinham que guardar o sábado e também entender que, olha, é Deus quem está conduzindo. Se ele descansou, ele não vai formar mais novas coisas. Tudo que já foi criado meio que já começou a existir. Então a intenção de Moisés era proclamar o conhecimento verdadeiro de Deus, como ele revelou a si mesmo em suas obras de criação. Proclamar o entendimento correto da humanidade, do mundo e da história que o conhecimento do Deus verdadeiro acarreta e proclamar a verdade a respeito dessas questões, em face das noções das falsas religiões que eram predominantes em todo o mundo de sua época. O que Moisés quer dizer? Tem uma história correta da gente seguir. Não dá para... E o que a gente tem que pensar? O povo de Deus, a gente pensa nele como se ele só adorasse a Deus. Mas alguns teóricos que não são crentes, mas que acertam em certa medida, vão dizer que eles eram não monoteístas, mas enoteístas. O que é isso? Palavra difícil. É que eles acreditavam que Deus, Yahvé, era o principal, mas que tinham outros deuses também. O cristianismo católico, por exemplo, ficou meio nessa linhagem também. Tem um Deus verdadeiro, ele é o grande Deus, ele é o verdadeiro sem adorado, mas tem meio que subdeuses. Intermediários entre Deus e a humanidade. Eles, por exemplo, dizem com relação aos santos. Então, o judeu, ele, por exemplo, não, eu entendo que Deus é o Deus verdadeiro, mas eu também vou adorar Baal. Ele é o verdadeiro Deus, mas tem um Deus que existe também. Às vezes até os nossos salmos aqui aparecem, os deuses, e aí tem todo um debate. Mas quando a Bíblia apresenta, ele está dizendo, não, ele é o Deus verdadeiro, não tem outros. Os outros deuses, eles são o quê? Falsos. É de mentira. Eles não existem. Por isso que quando a gente está... isso aqui é muito importante. Quando a gente está ensinando a narrativa da criação, a gente não está ensinando a historinha para o seu filho dormir. E muitas vezes a gente trata a narrativa da criação como uma coisa assim, Deus criou, beleza, Deus criou, mas quem tem autoridade para esse assunto aqui não é Deus. É o Estado, é a família, ou até uma outra forma de religiosidade. Então quando Deus está dizendo, eu criei todas essas coisas, Ele está dizendo, eu fiz a forma, eu dei conteúdo para essas coisas, eu que tenho autoridade para falar sobre tudo isso. E eu estou sustentando tudo isso. Isso nós dizemos que ele é assim. Exatamente. Que ele é Elohim. Na palavra hebraica. Ele é o Senhor. Ele é o Criador e sustentador do mundo. Então o mundo permanece como está. Se você vai estudar um pouquinho de ciência, você vê, se a Terra estivesse um pouquinho mais próxima do Sol, todo mundo torrado. Um pouquinho mais afastado, todo mundo congelado. Por que, por exemplo, tem dificuldade de existir vida em Marte? Porque não tem condições próprias ali. E aí você vê que é um momento exato. Então Deus está sustentando esse eixo da Terra, esse ciclo de coisas. Deus sustenta as nossas coisas. Ontem vocês viram a tempestade de poeira aí. Parecia que a gente estava em Dubai. Pra gente ver que o quê? Se Deus dá uma desordem no mundo, a gente vive numa terra empoeirada. Então Deus que controla essas coisas. E para o povo de Israel isso era muito forte. Vocês estão adorando Baal, que é o Deus do trovão, o Deus da fertilidade, o Deus da agricultura, mas vocês são doidos em fazer isso. Porque quem criou todas essas coisas é Deus. Essa narrativa, pensando aqui, quão maravilhosa ela tem consoladora, eu tecido para o povo de Israel, porque Deus tinha prometido para eles uma terra. Eles teriam que guerrear por ela.
Também. Então tem todo um entusiasmo dessa narrativa, de Deus ser esse todo-poderoso Senhor Que administra as nações. e aquele que vai fazer o povo entrar na terra, vai cumprir a promessa. Exatamente. Então, o Gênesis 1 está nos ensinando 3 coisas: Deus, humanidade e mundo. Quem é que criou todas as coisas? Yahvé Elohim, o Deus que está nos resgatando e que é o sustentador de todas as coisas. A humanidade, ela é produto dessa criação, em que ela se torna o quê? Um representante de Deus. E no mundo, e esse mundo todo, como que ele começou a existir? Como que tudo veio? Foi ele com a sua palavra dando forma e conteúdo. Nesse aspecto também gostaria de admitir aqui a minha falha, talvez tenha até pedido que Deus criou todas as coisas a partir do nada. Mas se nós olharmos assim, atentarmos aqui para Hebreus 11:3, fala que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, o invisível, como o senhor falou, Do próprio Deus. O mundo material, ele origina do mundo imaterial. Deus não é matéria. O único que se tornou matéria foi o Jesus. Exatamente. Assim, a gente não vê, mas o que aponta para que ele exista? A criação. Exatamente, fizeram uma teologia bíblica corretíssima aí agora. Essa é a ideia, olha, Deus não tem... E isso é muito interessante, os autores bíblicos nunca vão ter imagens únicas para dizer, isso é Deus. Ele fala, olhem para os céus, vocês vão ver alguém poderoso o suficiente para fazer essas coisas. E aí por isso que ele diz, não faça representações minhas. Qual que é o problema, por exemplo, de representações, livros, novelas, essas coisas? É porque elas vão conduzir você a uma imagem de Cristo, por exemplo. Quando você vem adorar Cristo, você vai lembrar do Cristo, do Paixão de Cristo. Você cria uma imagem que foi projetada por base do quê? Humana. Por isso que a Bíblia não vem com figurinha. Ele é, exatamente, certíssimo. Então, assim como Deus é aquele que coloca o tempo em movimento, estabelece o clima, ele também é responsável por estabelecer todos os aspectos da existência humana. Quem tem autoridade para falar sobre seus negócios é Deus. Ele estabelece tudo que existe do mundo, é ele que coloca. Ah, pastor, até a política, principalmente. Ah, pastor, até a forma que eu lavo as minhas vasilhas e também. Porque se ele é o Deus criador, ele tem autoridade sobre tudo sobre sua vida. Então a disponibilidade de água, a capacidade de a terra produzir vegetação, as leis da agricultura, os ciclos sazonais, verão, inverno, outono, primavera, cada uma das criaturas de Deus, criadas com papel para desempenhar, tudo isso foi ordenado por Deus, era bom, não tirânico ou ameaçador. Ele é um rei bom que faz o quê? Eu estou criando um reino para vocês viverem, desfrutarem, cuidarem, desenvolverem. Eu não sou um rei tirânico. Isso que é um ponto muito importante também. O criador, o autor da história, o criador, ele vem na história. Ele não fica distante, ele entra na história. E aí a gente pode entender que no princípio criou Deus, e quem que era esse criador eterno? E aí a gente vai para a definição que o Isaac leu da nossa confissão. Ele é eterno. Para alguém criar coisas finitas, precisou ser o quê? Ser infinito. Ele é um. É um Deus só. Não são vários deuses, um conjunto de deuses. Ele é um ser só que existem 3 pessoas. Até a Trindade, ela é meio que deduzida da Bíblia. Não tem teoria da Trindade aqui, não tem explicação da Trindade. Ela é deduzida. Deus é um ser tão completo em si mesmo
que nele, ele sendo um ser só, existem 3 pessoas. E aí, antes de você cometer um erro, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, não é a Trindade conversando entre ela. É Deus falando talvez no seu conselho celestial, que já existiam os anjos. É a melhor explicação. Porque o hebreu não tinha essa compreensão de três pessoas e um Deus só. Isso vem com o Novo Testamento, quando Jesus se revela e o Espírito Santo desce depois. Isso fica mais claro. As 3 pessoas já aparecem no Antigo Testamento. Mas você não tem o conceito de trindade definido na Bíblia. Ele é apresentado, é como se fosse uma história. Ó, tem 3 pessoas apresentando, dizendo ser um único Deus só. Desde o Antigo até o final. Então, parte dessa ideia de Gênesis 1. Ele é distinto da criação. Tem muitas teorias aí que falam que Deus é tudo. Já ouviu essa frase? Deus é tudo. Deus não é tudo, não. Tem muita gente que fala, não, Deus é tudo. Isso é uma forma de panteísmo. Quem crê nessas coisas que Deus é tudo são os hinduístas, budistas. Que ele vai olhar, nessa madeira aqui tem Deus. E aí a gente pode olhar, mas a gente não acabou de falar que se a gente olha para a criação a gente vê reflexos de Deus? A gente vê justamente isso, reflexos de Deus. Você não olha para uma árvore e fala, isso é Deus. Você vê uma assinatura de Deus, a presença de Deus no mundo. Então ele é rei soberano sobre a criação. Muito importante, olha, Deus está reinando sobre tudo que está acontecendo, até as catástrofes. Ele está tendo o controle de tudo. Ele é poderoso. Que ser que tem a capacidade de recriar tudo isso aqui? Ninguém. Ele é pessoal. Isso é uma coisa muito importante. Ele é um Deus que está próximo de nós. Ele se aproxima de nós. Ele é um Deus pessoal. E aí a gente termina por aqui. Então, tudo isso para a gente entender um pouco sobre Deus e sua criação. Na semana que vem, nós vamos falar sobre Deus e a humanidade, que tem um foco especial nessa criação. Quem somos nós? Porque a primeira pergunta, como tudo surgiu? Quem criou tudo isso? A segunda pergunta, para a gente entender essa história, é quem somos nós nessa história? Quem somos esses personagens que aparecem aqui? Tudo isso para você entender que o quê? Existem narrativas que estão concorrendo pelo seu coração. Que vão dizer que não é Deus que criou todas as coisas, que não é Deus que fundamentou todas as coisas. E às vezes a gente precisa se desvencilhar delas, desgarrar delas.